Olá, pessoal. Agora, nesta segunda aula, iremos falar sobre a oximetria e capnografia e sua interpretação e aplicabilidade na medicina veterinária. Na oximetria, então, é o parâmetro que a gente vê o quanto que a hemoglobina está carreando, está saturada de oxigênio. Tá? Como foi debatido, no animal que está com oxigênio a 100%, esperamos uma saturação acima de 95%. Tá? O ideal seria que essa saturação estivesse entre 97% e 98%. Lembrando que o oxigênio que os animais, eles inalam no ambiente é de 21%. E quando o paciente está anestesiado em um circuito, ele recebe oxigênio a 100%. Tá? Lembrando que há alguns fármacos e alguns fatores que vão interferir nesta contabilidade. Tá? Por exemplo, os alfa-2 agonistas, xilazina e a dexmedetomidina, que é o fármaco mais atual, o mais empregado no momento, tá? Elas causam uma vasoconstricção severa. Consequentemente, diminui a frequência cardíaca e faz a vasoconstrição. Essa vasoconstrição, na maioria das vezes, pode dar interferência nos parâmetros da oximetria. Tá? Porque acontece? Quando está com a vasoconstrição, irá interferir na absorvância da luz infravermelha ali na artéria. Tá? E pode dar um valor que é equivocado ou até não contabilizar por conta dessa vasoconstrição periférica que é ocasionada por esses fármacos. Se a saturação estiver abaixo de 90%, então a gente vê uma saturação lá da oximetria abaixo de 90%, o paciente recebendo oxigênio a 100%, tem alguma coisa errada. A gente tem que investigar por que que essa saturação está abaixando ou está mantendo-se abaixo de 90%. Lembrando, na monitorização básica, que não iremos notar a presença de cianose em uma saturação de 89%, de 90%, tá? A gente irá notar a cianose já com um efeito cardíaco, quando a saturação estiver abaixo de 73%, em média de 70%, a gente consegue notar que o animal tem cianose. Então, é um parâmetro imprescindível que a gente tem que se atentar e saber interpretar. A base, o fundamento é muito tranquilo de saber interpretar. Tá? E lembrando que foi comentado que o local com pigmentação pode dar interferência, porque vai atrapalhar nessa absorção, absorvância da artéria e da artéria para o transdutor. Tá? E a luz ambiente ela pode interferir no exame, então a gente tem que levar como parâmetro também a luminosidade. Tá? Pode haver uma pequena absorvância se não estiver conectado ali corretamente, pode absorver luz do ambiente e pode dar também interferência na nossa interpretação. Já a capnografia, ela avalia de forma não invasiva a função da ventilação do paciente. Lembra-se que a gente avalia a hematose, ou seja, a absorção de oxigênio, CO2, se essa hematose está eficiente ou não, se o animal está absorvendo oxigênio e liberando dióxido de carbono, tá? E é realizada por meio da absorvância infravermelha pelas moléculas de CO2 em gases respirados, tá? Então, esse CO2 exalado vai passar ali no sensor e vai haver uma absorvância infravermelha. Vai sair um feixe infravermelho, vai absorver esse CO2 que foi expirado e vai dar um valor contabilizado para a gente em milímetros de mercúrio na monitorização multiparamétrica. Tá? Então, é tranquilo. A gente acopla a capnografia entre o circuito e a sonda. O paciente está entubado, a gente acopla na sonda e acopla no circuito. Já a oximetria, como foi debatido, no paciente anestesiado, ela é posicionada ali na base da língua, porque tem menos pigmentação, e tem que posicionar esse sensor corretamente. Ele não pode ficar frouxo, ele tem que ficar bem encaixado para que ele pegue o fluxo ali, para que tenha absorvância infravermelha da hemoglobina que está carregando
oxigênio, tá? Pode acontecer, às vezes, por conta do monitor, do seu uso inapropriado, essa borrachinha ela perder a elasticidade, então a gente tem que fazer adaptações e isso pode dar interferência também na leitura. Ou seja, se a borrachinha do sensor dele está frouxa, a gente vai encaixar e não vai ter uma leitura correta, tá? Ela tem que ficar firme, ali bem encaixada, para que tenha a absorvância da saturação de hemoglobina. A capnografia, então, ela vai permitir para a gente avaliar o ciclo respiratório e o valor de TCO2, que, como foi mencionado, este valor ideal é de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Tá? Os valores acima de 45 milímetros de mercúrio indica para a gente uma hipoventilação. Por quê? Porque o animal está exalando muito dióxido de carbono. Isso indica para a gente que ele está em um quadro de acidose, tem muito dióxido de carbono exalando e não tem uma boa ventilação. Tá? Este valor ele é correlacionado com o PaCO2. Se a PaCO2 está alta, isso indica para a gente que o animal ele está hipoventilando, ele não está tendo uma troca gasosa corretamente. A PaCO2 ela é obtida pelo sangue arterial e é um exame que é feito pela máquina de hemogasometria. Tá? Então, este valor é contabilizado e indica para a gente se o animal ele está em quadro de acidose respiratória, se ele está tendo uma boa ventilação, uma boa troca, se ele está aportando oxigênio e o balanço de oxigênio e dióxido de carbono a nível celular. Quando o valor está abaixo de 25 milímetros de mercúrio, quer dizer que o animal está hiperventilando. Tá? Então, ele está exalando muito dióxido de carbono, ele está hiperventilando e este valor aqui está inadequado. Quer dizer que ele está muito baixo e está liberando muito CO2. Tá? Então, frequências cardíacas acima de 40, acima de 60 movimentos respiratórios por minuto, indica para a gente o quadro de hiperventilação. A hiperventilação pode acontecer por vários fatores. Por exemplo, um animal que não está num plano anestésico adequado, um animal que está hiperventilando, um animal que tem um trauma pulmonar, um pneumotórax, um hemotórax ali que não está permitindo uma boa complacência ali do pulmão, pode também fazer uma alcalose respiratória. O animal entra em um processo de mecanismo compensatório. Ele tenta aumentar a frequência respiratória para tentar aumentar a captação de oxigênio. Então, é esperado com que esse CO2 diminui abaixo de 25 milímetros de mercúrio. Tá? A capnografia é interessante porque nos dá parâmetros indiretos, porque ela vai refletir para a gente sobre o metabolismo tecidular. Então, a gente vai observar se está tendo o metabolismo correto, se tem excesso de CO2, a gente indica para a gente alteração, tá? Processos acidóticos, ou seja, a célula não está absorvendo, não está tendo a troca de oxigênio e CO2, tá? Pode indicar para a gente também uma fase de acidose, correlacionar com acidoses láticas, por exemplo, o organismo que entra em uma fase anaeróbica e está liberando muito ácido lático, a gente pode fazer essa correlação com o metabolismo tecidular, de acordo com a produção de CO2. Tá? A perfusão também, então a gente avalia indiretamente o fluxo sanguíneo transportando CO2 dos tecidos de evaporação para os capilares pulmonares. Se esse valor está muito baixo, será que o organismo, as artérias, a circulação está conseguindo transportar o CO2 para ser eliminado pelo pulmão? Este é um valor também que a gente consegue avaliar a parte da perfusão, tanto da circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Tá? A ventilação também a gente avalia o transporte de dióxido de carbono do alvéolo aos gases respirados. Tá? Se esse valor estiver muito aumentado, diminuído, vai indicar para a gente problemas de processos de ventilação. E avalia também diretamente o débito cardíaco, porque o sangue ele tem que transportar da circulação sistêmica para a circulação pulmonar
a quantidade de óxido de carbono e também transportar o oxigênio do pulmão e o coração vai bombear por todo o organismo. Então, a gente avalia o débito cardíaco indiretamente, tá? A interpretação da capnografia tem várias indicações de acordo com a onda, o tamanho da onda, de acordo com a forma do platô, que vai indicar para a gente alterações de ventilação e, secundariamente, alterações de perfusão. Por exemplo, a falha da capnometria, da capnografia, em retornar à linha de base, pode indicar para a gente várias alterações, como, por exemplo, a saturação da calçodada. O que é essa calçodada? O paciente, quando ele está anestesiado, paciente de médio a paciente de grande porte, ele utiliza um sistema que é semi-fechado, que é um sistema valvular. Então, há reaproveitamento de oxigênio no circuito, diferente de um sistema aberto, que é utilizado para pacientes de pequeno porte, por exemplo. Então, ele vai exalar esse CO2, vai no compartimento que chama calçodada. Ele vai reter CO2 e vai voltar com oxigênio para o paciente, tá? Então, é um sistema que que ele aproveita, há reaproveitamento de gases, tá? Então, uma saturação dessa calçodada, a calçodada que começa a mudar de coloração, quer dizer que ela já está começando a ficar vencida, tem muito CO2 ali retido. Então, já é hora de trocar essa calçodada, tá? Pode refletir para a gente aqui um fenômeno que não retorna à linha de base, porque a CO2 em excesso zero é a fase que fica quando o animal ele está inspirando, porque não é para ter dióxido de carbono nessa fase. Então, ele inspira, aí quando ele expira, aumenta aqui, ó, aumenta o gráfico. Ele expira, aí tem um platô, aí ele inspira de novo. Tá? Aqui quer dizer que o paciente não está tendo uma troca adequada e está tendo excesso de CO2. Tá? CO2, então, ele está em maior pressão no sistema. Consequentemente, o animal ele vai ter uma absorção de oxigênio ineficiente e um dióxido de carbono, CO2, inspirado e inalado em excesso. Tá? Então, um dos fatores é essa calçodada saturada, que são as pedrinhas, que ela retém CO2 para voltar com oxigênio limpo para o sistema. É basicamente isso. Falha nas válvulas unidirecionais, uma válvula que está mal encaixada, por exemplo, tá? Uma válvula que está ineficiente para prover com que o oxigênio participe ali do circuito, que vá e volte para o circuito de reaproveitamento. Tá? Então, a gente tem que observar no carrinho se há presença de vazamentos. Excesso de espaço morto, por exemplo, um circuito que é inadequado. Você utiliza um circuito que é fechado, um circuito de grande calibre, um circuito comprido. O paciente de pequeno porte, tá? Isso pode também fazer com que o animal, o paciente, ele force a respirar, mas ele não consegue respirar. É como se a gente pegasse um canudinho e tentasse respirar pelo canudinho. Tem muita pressão, tem muita resistência no circuito. Isso faz, então, com que o animal não volte para a linha de base. Ele vai, então, ficando com esse CO2 que está liberando constantemente, tá? E ele não volta corretamente para a linha de base. E fluxo de O2 insuficiente. Por exemplo, você esqueceu de ligar o aparelho de oxigênio. Tá? Isso pode acontecer. É um erro que a gente tem que se atentar, tem que prestar muita atenção, tá? Está acontecendo. Mas, às vezes, por exemplo, você esqueceu de ligar ou a válvula de oxigênio está com problema no aparelho. Aí você percebe essa alteração aqui, que não volta aqui para a linha de base. Tá? Então, isso indica para a gente uma falha na oxigenação da ventilação do paciente. Às vezes, ou teve um vazamento no circuito, o oxigênio ele acabou. Ou seja, o oxigênio vai estar zerado e o paciente também vai ter essa falha na linha de base. Logicamente, tem outros parâmetros que vão estar envolvidos, que irão também se alterar. Né?
seja frequência cardíaca, que aumenta, também tende a diminuir numa acidose muito exagerada. O paciente começa a ficar com mucosas pálidas, instabilidade do plano, ele força para respirar, ele não tem um plano anestésico cirúrgico adequado, tá? Então, esse é uma informação valiosa porque a gente junta com todos os parâmetros de monitorização básica e os outros parâmetros de monitorização anestésica. Oximetria começando saturação de 80%, a gente lembra que o ideal é acima de 95%, tá? Ou bom, o top, que fique acima de 97%. Então, a gente junta as peças do quebra-cabeça para a gente montar o nosso raciocínio e também o nosso método de intervenção. Outra interpretação da capnografia que a gente tem, por exemplo, um animal que tem um quadro de embolia pulmonar, tá? Então, a presença de êmbolos ali no pulmão vai manifestar-se por queda consecutiva ao longo de várias expirações nos valores de PCO2, causando diminuição de artéria pulmonar, ou seja, não está chegando ali dióxido de carbono, o sangue não está conseguindo empurrar o dióxido de carbono para o pulmão, não está tendo uma troca, uma hematose correta. Então, a gente avalia, por exemplo, aqui, ó, tem a expiração, que está aqui na linha de base, vai ter expiração, platô, e aqui vai ter expiração. Mas note que o valor está abaixo, está chegando quase a 20 milímetros de mercúrio. Isso indica para a gente que o animal está em um quadro de alcalose respiratória, tá? Ou o paciente ele está com processo de embolia pulmonar, que está obstruindo ali o fluxo de artéria e o CO2 não está conseguindo chegar ali no pulmão. Tá? Então, este é uma alteração clássica de, por exemplo, um quadro de embolia pulmonar ou um quadro de que o animal não está tendo a troca gasosa correta. Doença obstrutiva crônica. O que a gente vai observar em parâmetros da capnografia? Uma doença respiratória obstrutiva crônica ou broncoespasmo, está tendo espasmo ali de brônquios, então vai ter também uma alteração ali na respiração do animal e comprometimento da exalação de dióxido de carbono. Então a gente observa uma ligeira elevação final do platô respiratório, tá? Por conta desses espasmos de brônquio, tá? O paciente não está conseguindo exalar corretamente, doença obstrutiva crônica, então ele vai ter uma expiração forçada, tá? E uma troca prejudicada. Isso indica para a gente, então, uma falha na exalação de dióxido de carbono. Pacientes em pressão positiva intermitente, tá? Que podem contrariar a ventilação. O paciente que está em ventilação mecânica, mas só que ele está querendo acordar, tá? Num plano superficial. Então, a gente observa a presença de oscilações sucessivas no platô expiratório, que a gente chama de uma alteração que chama bolsas de camelo. Aqui parece uma bolsa de camelo, outra bolsa de camelo. Por quê? O paciente está relutando com a programação da ventilação mecânica, ou seja, ele está respirando, está sobrepondo a respiração da ventilação mecânica. É um paciente que está querendo acordar, não está no plano adequado, e a gente observa, entre aspas, essas bolsas de camelo, tá? Para ficar bem didático para a gente fazer essa analogia. Resumidamente, ele está relutando contra o aparelho ou contra a ventilação. Então, você está fazendo a pressão respiratória ali e o paciente está relutando. Você observa constantemente em pacientes que estão no plano superficial e você tenta fazer a ventilação. Ele reluta contra a sua ventilação. Então, no aparelho você vê essas bolsas de camelo, tá? Outra interpretação da capnografia que a gente observa constantemente, tá? Tem uma variação que é esperada, que é normal, que chama-se oscilação cardiogênica. Então, a gente tem irregularidades na linha descendente do platô alveolar. Por quê? Por conta que o batimento cardíaco ele bate contra o pulmão e ele vai levando
expulsão de pequenas quantidades de CO2, tá? Isso é observado principalmente em animais que estão com uma frequência cardíaca mais baixa e uma frequência expiratória também. Então, ele inspira, e o coração, ele causa uma interferência ali no pulmão. Então, a gente vai ver aqui na linha do platô, essa linha aqui meio que bizarra, tá? Uma linha irregular no platô expiratório. Isso indica para a gente uma oscilação cardiogênica. É uma oscilação que não é patológica, é observado comumente em processo de anestesia em animais rígidos, animais saudáveis, tá? É uma alteração normal. Então, a gente observa aqui no platô respiratório presença de irregularidades, linhas bizarras de oscilação. Então, nesta aula, era isso que eu tinha a falar para vocês. E na próxima aula, a gente vai comentar sobre a monitorização da função cardiovascular. Obrigado e bons estudos.